Olá, caro estudante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui de mecânica dos sólidos, ou mecânica geral, ou estática, dependendo de qual universidade você está estudando. Hoje nós vamos estar fazendo somente exercícios relacionados a equilíbrio de um ponto material, tá bom? Então aqui a gente vai fazer a aplicação das leis de Newton para o equilíbrio, beleza? Então, não esqueça aí de se inscrever no canal, tá bom? E compartilhar aí com a gente. Vamos lá para a nossa primeira atividade que a gente vai trabalhar hoje. Então, bem, primeiro, determine a tensão nos cabos AB e AD para o equilíbrio do motor que tem um peso de 2.500 newtons. Pois bem, esse exercício ele é simples de ser feito, porém ele exige que você tenha domínio de decomposição de forças. Então vamos lá praticar. Então o primeiro passo que você tem que fazer é trabalhar num diagrama livre, ou seja, diagrama de corpo livre, onde você vai fazer a representação das forças que estão atuando nesse objeto ou nesse corpo que está pendurado que a gente está estudando, beleza? Pois bem, ali no ponto A, eu vou ter um cabo para cá, uma tração T de AB, tem um outro aqui T de AD, mas como esse sistema ele está em equilíbrio, isso significa que a tração que vai estar atuando nesta corda é o mesmo peso desse motor que está aqui, ou seja, em módulo tem o mesmo valor, tem a mesma intensidade. Por isso que aqui eu vou colocar diretamente logo a força peso atuando nessa divisão aqui, ok? Então, feito o diagrama de corpo livre, que é onde você vai identificar as forças, o próximo passo é trabalhar na decomposição, né? Então, a gente vai decompor as forças em cada eixo. Então, como é que fica a análise da resultante no eixo X? Então, veja aqui, ó. Essa tração ela tem uma certa inclinação, que é diferente de zero e diferente de 90 graus. Está no primeiro quadrante. Isto significa que nós temos a componente dela em X e a componente dela em Y. Beleza? Então, aqui na horizontal, esse ângulo de 30 graus ele está coladinho com o eixo X. Então, para ser mais simples para você, essa componente ao longo do eixo X vai aparecer o cosseno. E no outro eixo, que é em Y, vai aparecer o seno. Tá? Então, aqui eu vou ter T de AB vezes cosseno de 30 graus, menos essa tração T de AD, que aponta no sentido oposto ao eixo X, nesse caso, no sentido positivo do eixo X, né? Melhor explicar dessa maneira. E a resultante em Y, o que nós vamos ter? Se eu tenho T de AB para X é o cosseno, então em Y aqui a sua componente em Y vai ser seno. E ela vai apontar para cima. Está a favor do eixo Y aqui orientado. Então por isso que ela é positiva. T de AB vezes seno de 30. Menos o peso que aponta para baixo. Pronto. O segundo passo já foi feito, que é decompor as forças em cada eixo. Muito bem. Só que o sistema está em equilíbrio. Como o sistema está em equilíbrio, eu vou pegar aquelas equações ali e eu vou igualá-las a zero. Então, eu vou pegar a primeira equação, igualei a zero, e aí agora eu vou arrumar, né? Quanto é o cosseno de 30 graus? É 0,866. Vou pegar 3 casas decimais aqui. Passando essa tração para cá, pronto. Eu vou montar esta equação que eu vou chamar de equação 1. Muito bem. Agora, para essa parte aqui em Y, o sistema está em equilíbrio. Então, eu vou pegar T de AB menos seno de 30, T de AB vezes seno de 30, menos o peso é igual a zero. Passando o peso para o outro lado, né? E o exercício diz que ele tem valor de 2.500, e substituindo o seno de 30, eu vou ter aqui, ó, T de AB vezes 0,5, V é igual ao peso, né? Eu poderia ter colocado aqui logo 2.500, mas deixa dessa maneira aqui e eu vou chamar de equação 2. Aí agora vem só manipulação, né? Ou seja, substituir o valor de P e achar a tração T de AB. Então, olha lá, ó, substituir aqui o valor do peso, que é 2.500, e eu tenho aqui
uma equação e uma variável. Então, é simples. Passa o 0,5 dividindo, eu vou ter 2.500 dividido por 0,5, vai gerar uma tração de 5.000 newtons. Beleza? Então, se eu já sei agora o valor de T de AB, eu posso muito bem aqui, ó, voltar, pegar esse resultado T de AB e substituir nessa equação 1. Ó. Então, substituir T de AB na equação 1. Então, eu vou ter 5.000 vezes 0,866, eu encontro o valor da tração ao longo do cabo AD, ou seja, nessa região aqui, ó. Tá bom? Bem fácil, né? Bem simples mesmo. Vamos para o segundo exercício. Na figura abaixo, os fios são ideais, então a gente não vai considerar a massa dos fios na nossa análise. E aí fornece o seno da inclinação, que é 0,6, e o cosseno vale 0,8. Então, nesse caso, eu vou usar somente esses valores com uma casa decimal. Tá? Então, o primeiro passo é o mesmo procedimento que eu fiz antes. Sempre começar montando o diagrama de corpo livre. Então, eu voltei ali, ó. Esse fio eu vou chamar de T1, a força de tração. Eu vou ter aqui um fio 2, vou ter uma força de tração para a minha direita. E aqui, como eu falei no exercício anterior, eu tenho esse cabo que segura essa esfera, esse objeto aqui que tem um peso de 100 newtons. Então, essa tração vai ser igual ao peso porque ele está em equilíbrio. Então, é por isso que eu coloquei logo o peso aqui no meu diagrama de corpo livre, ok? Pois bem, agora o segundo passo é fazer a decomposição em cada eixo. Mesma coisa que eu fiz no exercício passado. Então, se eu analisar aqui, ó, a resultante em X, aqui eu vou ter T2 positivo, que está no mesmo sentido do eixo X. E aqui T1, ó, o ângulo θ está coladinho com o eixo X. Então, eu vou ter que a componente de T1 ao longo do eixo X vai ser T1 vezes cosseno. Perfeito? E a resultante em Y eu vou ter. Já que, ó, se eu pego essa componente T1 aqui, ó, e eu jogo aqui para o eixo Y, vai apontar para cima, então é positivo. Se em X foi cosseno, Y vai ser seno. Então, eu venho aqui e coloco T1 vezes seno da inclinação, menos o peso que aponta para baixo. Ok? Terceiro passo agora é aplicar a condição de equilíbrio. O meu sistema está parado, está em equilíbrio. Então, eu vou pegar essa força resultante e eu vou igualá-la a zero. Ok? Então, está aqui. Ó. Então, fazendo isso, peguei essa equação aqui e igualei a zero. Está vendo como fazendo passo a passo fica bem interessante? Passando esse T1 aqui para o outro lado e substituindo o valor do cosseno, que é 0,8, né? Então, eu vou ter aqui T1 vezes 0,8 é igual a T2. Eu não sei quanto vale T1 e eu não sei quanto vale T2. Então, eu vou chamar de equação 1. Ok? Essa é a escolha minha. Agora, vamos pegar a resultante em Y. Então, eu vou ter T1 vezes seno menos o peso é igual a zero. Então, substituindo o valor do seno, que o exercício fornece, é 0,6. Eu substituí 0,6. Tá. Agora, eu vou substituir o valor do peso. E assim achar o valor da tração no fio 1. Então, substituindo aqui, o peso vale quanto? O exercício diz que vale 100. Então, se eu colocar 100 aqui, passando agora o 0,6 para cá dividindo, eu vou ter 100 dividido por 0,6. Isso vai gerar um resultado para mim de aproximadamente 166,7 newtons. Perfeito? Bem, se eu já sei agora a tração 1, agora fica mais simples, porque eu substituo aqui, e eu vou achar o T2, Então, olha lá, substituir o valor de T1 aonde? Na equação 1. Então, eu voltei ali, 166,7 vezes 0,8 vai gerar para mim um resultado de aproximadamente, na verdade aqui é T2, tá? Então, T2 vai ser aproximadamente 133,4 newtons. Perfeito? Então, a tração no fio 1 aqui, vai ser de 166,7 newtons. No fio 2 aqui é de 133,4 newtons. E a tração no fio 3 é o próprio peso deste corpo que está pendurado, que vale, então, 100 newtons. Perfeito? Beleza. Então, vamos agora aqui
para o nosso terceiro exercício. Veja que eu vou trabalhar com as mesmas ideias dos exercícios anteriores. Na figura abaixo, o sistema se encontra em equilíbrio, significa que eu vou poder aplicar a resultante em x e y e igualar a zero, né? Vou atrás dessa força resultante, os fios são ideais e o corpo suspenso tem um peso de 200 newtons. Vamos lá, determine a intensidade das trações nos fios 1, 2 e 3. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é o diagrama de corpo livre, como a gente sempre já vem fazendo. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou ter, só que agora eu tenho dois fios inclinados. Então, eu vou ter que analisar a componente para cada um deles, tá? Então, eu tenho a força T1 aqui, ó, tração T1. Eu tenho 30 graus medido em relação à horizontal aqui em cima. Então, no meu diagrama de corpo livre, também estará tendo 30 graus na horizontal. Fio 2, 60 graus na horizontal. Então, aqui no diagrama de corpo livre, também 60 graus na horizontal. Ok? Pois bem. Então, agora o segundo passo é decompor as forças em cada eixo. Então, vamos lá, né? Força resultante em x, T2 vezes cosseno de 60, né? 60 graus está sendo medido em relação ao eixo x. E aqui eu vou ter T1 cosseno de 30 graus, que também está sendo medido em relação ao eixo x. Então, por isso que vai aparecer cosseno. Então, se em x apareceu cosseno, em y vai aparecer seno. Então, eu vou ter aqui, ó, T1 vezes seno de 30, tá aqui, ó, aponta para cima, então vai ser positivo. T2 seno de 30, ó, vem para cá e aponta para cima, então também será positivo, e o peso aponta para baixo. Bem, aqui, com a mesma explicação do exercício anterior, esse fio 3 tem a mesma intensidade do peso desse bloco, então significa que esse bloco aqui ele pesa 200 newtons, essa tração no fio 3 pesa 200. Então, eu coloquei direto aqui logo a força-peso. Então, agora a gente vai pegar aquelas forças resultantes ali do segundo passo e eu vou igualar a zero porque eu vou aplicar a condição de equilíbrio. Passando essa parcela para cá e substituindo os valores dos cossenos, eu vou ter aqui, ó, T2 vezes cosseno de 60. Quanto é cosseno de 60? É 0,5. Cosseno de 30 é 0,866. Ok? Substituindo aí, passando esse termo 0,866 para cá, e fazendo a divisão 0,5 dividido por 0,866, né? Eu vou ter T1 igual a 0,577 vezes a tração 2. Ó, eu não sei quanto vale a tração 1 e nem sei quanto vale a tração 2. Então, eu vou chamar de equação 1. Então, eu vou ter ali agora, no eixo Y, T2 vezes seno de 60, né? Mais T1 vezes seno de 30, né? Ambos apontam para cima. Então, eu vou ter o mesmo sentido. Então, significa que elas estarão somando. E o peso aponta para baixo. Então, substituindo os dados, aí eu vou ter T2 vezes seno de 60, 0,866. Seno de 30, 0,5. Passa o peso para o outro lado. Bem, quarto passo, eu vou substituir o valor do peso na equação 1. E depois eu vou substituir os dados aqui, ó, vou pegar a equação 1 e substituir na equação 2. Então, seguindo esse passo bonitinho, eu vou ter, ó, T2 vezes 0,866 mais, quanto vale T1? T1 está aqui, ó, 0,577 vezes T2. Então, está aqui, ó, olha só, estou te mostrando aqui, ó, 0,577 vezes T2, ok? Vezes esse 0,5 que sobrou aqui, ó. E o peso vale 200. Agora eu vou ter uma equação e uma variável, uma coisa que eu não sei. Então, fazendo essa multiplicação aqui e somando com essa parcela, eu vou ter 1,15 vezes T2. Então, passando para o outro lado, dividindo, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 200 dividido por 1,15. Isso vai gerar um resultado aproximadamente 173,91 newtons. E de posse, então, desse valor para a tração T2, a gente vai aqui para o nosso quinto passo, né? Porque aí eu vou poder substituir T2 aqui na equação 1, que vai possibilitar encontrar o valor de T1, ó,
0,577 vezes 173,91. Então, isso vai gerar um resultado para mim de aproximadamente 100,35 newtons. Então, eu tenho o valor de T1 aqui, tenho o valor de T2 aqui, e o valor da tração no fio 3 é o próprio valor, né? Possui o próprio valor do peso, que vale, então, 200 newtons. Perfeito? Então, gostou aí dessa aula aí de exercícios? Foram 3 exercícios que a gente trabalhou passo a passo, bem organizado, para poder facilitar aí os teus estudos. Então, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, compartilhe esse vídeo aí para poder alcançar mais pessoas e também estar ajudando, que esse é o principal objetivo, então, aqui do nosso canal. Beleza? Então, um grande abraço aí para você e até a próxima. Tchau!